No vídeo de hoje vamos falar sobre os estilos de decoração existentes, como eles se chamam, qual é a história de cada um deles e queremos também trazer uma outra reflexão. Por que eles são importantes? Será mesmo que a gente precisa de um padrão de beleza também na nossa decoração? Queremos trazer um pouquinho dessa reflexão para a arquitetura e para o design, então fica ligadinho aqui logo depois da vinheta. Oi gente, vocês estão joia? Bem-vindos ao Ave Arquitetura. Nós somos um escritório aqui de Belo Horizonte e nós buscamos trazer a arquitetura como uma forma, um caminho de ressignificar memórias, trazer mais afetividade e brilho nos olhos no dia a dia nosso e dos nossos clientes. Para quem não me conhece, eu sou a Anne, eu sou designer e gestora de projetos aqui do AV e esse vídeo é um marco muito especial na história do nosso canal. Por quê? Porque nós estamos reestruturando algumas coisas, pensando alguns caminhos e dentro deles nós queríamos trazer a nossa missão como empresa de trazer mais reflexões, trazer essa afetividade, o poder da memória, o poder do diálogo no mundo da arquitetura e do design. Então nós estamos trazendo isso aqui para o YouTube, fica ligadinho aqui que a gente vai trazer muito mais discussões, reflexões, ideias legais daqui por diante. E hoje eu vim trazer a primeira dessas, então fica aqui comigo, aproveita, já se inscreve no botãozinho aqui embaixo no nosso canal para apoiar o nosso conteúdo, porque você sinaliza para o YouTube que você está curtindo, que o nosso conteúdo é relevante para você e ele vai entregar para outras pessoas também. Os estilos de decoração são as formas diversas de trazer personalidade na organização do espaço, em como você organiza esses elementos, como você traz cada elemento, material, textura, cor, enfim, tudo que vai compondo o seu ambiente. E o objetivo deles é criar algo que seja harmônico, que seja esteticamente legal, funcional e que converse, que não sejam elementos soltos. Os estilos servem para nortear a nossa percepção visual. Cada estilo possui as suas próprias definições, regras específicas e tem um conjunto de elementos que cada um segue também para ser coerente com aquela narrativa. Ao conhecer esses estilos, nós podemos criar uma base, ou seja, ter um repertório, ter vocabulário na decoração para conseguir perceber qual que vai se alinhar melhor à nossa personalidade, às nossas expectativas e a tudo que a gente deseja ali dentro daquele espaço. E aqui eu vou fazer um pequeno parêntese para trazer a reflexão. Será que a gente precisa mesmo deles? Agora que já entendemos o que são os estilos de decoração, vamos procurar entender o que forma cada um dos que mais conhecemos atualmente? O estilo minimalista, que está muito em alta agora, ele é caracterizado por poucos elementos, muitas cores neutras, simplicidade e eliminar os excessos. Geralmente se utiliza uma paleta de cores bem neutras, variando ali do branco até o cinza, o bege, poucos móveis, poucos adornos, poucos elementos de decoração e trabalha-se um pouquinho de textura dentro daquela determinada paleta. Já o estilo contemporâneo é marcado pelo uso de diferentes materiais, texturas, por alinhar tecnologia e design e, como o nome fala, né, contemporâneo. Significa também juntar um pouquinho do que está sendo mais utilizado atualmente. Ele tem um pouquinho mais de ousadia, um pouquinho mais de criatividade. O estilo industrial, como o nome fala, usa mais desses elementos um pouco mais brutos, um pouco mais rústicos, que tem mais a aparência de pouca elaboração. Então você vê nele mais uso de madeira, concreto, ferro, metal, todos esses elementos que vão nos remeter mesmo àquela lógica de fábrica, de indústria, traz um pouquinho dessa sensação, dessa percepção. Esse estilo ele valoriza o que é rústico, e ele também trabalha bastante com elementos de iluminação que são um pouquinho mais ousados, mais aparentes, mais evidentes e que tem um pouquinho mais de diversidade nesse uso. O estilo rústico, ele remete a uma decoração mais acolhedora, mais aconchegante, com a presença de muitos materiais
mais naturais e que dão essa ideia de fazenda, sabe? Gostosinho. Então tem muita madeira bruta, tem muitos tipos de madeira mesmo diferentes, tem aqueles materiais que a gente vê muito usados, assim. Lembra aquela coisa de fazenda de vó? O estilo rústico vai um pouquinho por aí, tem muita textura, usa muito cor quente, cores mais quentes, né? E materiais mais opacos também, texturas mais opacas, e dá realmente essa aparência mais natural. O estilo retrô busca trazer elementos do passado, elementos com aquele perfuminho de antigo, também uma pegada mais vintage, né? E valorizar esses elementos na composição. Muitas vezes o que a gente vê é uma paleta de cores bem intensa, colorida, criativa, ou, pelo outro lado, também tem uma paleta de cor bem criativa, mais do lado ali dos tons pastéis, misturando um pouquinho desses elementos bem antiguinhos, com cara de antigo, com cara de vó, também com elementos mais contemporâneos. E enfim, ele tem muito esse perfuminho ali das décadas passadas, do século passado ali mesmo, e é uma decoração bem nostálgica, bem criativa também e bem aconchegante. O estilo boho ou bohemian, ele é uma mistura de elementos culturais, então ele traz um pouquinho da estética do hippie, um pouquinho da estética do natural, do próprio boho. Então ele tem várias influências, ele se caracteriza pela mistura mesmo dessas influências. Então você tem um uso de materiais muito diferentes e muito legais, muito criativos, com texturas diferentes. Então você pode ver o uso da palha, o uso de tramas diferentes de tecidos, o uso de cor muito diferente também. É para uma decoração bem mais livre, mais ousada, dependendo do usuário, e principalmente com muita personalidade. O estilo escandinavo, que tem estado muito em voga, ele é característico dali dos países nórdicos, Dinamarca, Noruega, Finlândia. Esse estilo é marcado pela simplicidade, pelo uso de muitas linhas retas, a mistura de alguns materiais naturais com pouca textura, uma paleta de cores bem neutra. Uma marca muito importante desse estilo também é o uso de materiais naturais de forma bem dosada, bem contida, como a madeira, o couro, o linho, nessa paleta de cores bem dosada. Então é sempre ali o bege, marrom, o cinza, branquinho. E ele realmente, a grande característica dele é a simplicidade e é o foco dele. É um estilo minimalista que valoriza muito a luz natural e a organização dos espaços, além da percepção tátil dos materiais. O estilo tropical é caracterizado pela inspiração nas regiões tropicais do nosso planeta. Então, ele traz cores vibrantes, estampas bem alegres, bem chamativas, traz inclusive o uso de estampas diferentes, texturas diferentes. Esse estilo combina essa paleta de cores mais vibrante com texturas mais naturais e, combinado com outros elementos, ele traz esse frescor, essa vivacidade para os ambientes. Por fim, nós temos o estilo clássico, que é caracterizado pelos móveis, pelo uso de texturas, materiais, cores que são mais atemporais, pela busca da elegância, da sofisticação e dessa percepção mais refinada ali dentro do ambiente. Uma percepção forte também desse estilo é a simetria no trabalho ali, tanto com os materiais, quanto com os móveis, quanto com o próprio desenho do layout. O estilo clássico, como o próprio nome diz, tem muito essa característica de buscar a atemporalidade. Os estilos de decoração surgiram como uma resposta aos movimentos sociais e culturais de cada época. E as regras de cada estilo não foram criadas por uma pessoa só, mas elas são influências de diversos elementos. Vou citar um exemplo para vocês do que a gente vê hoje. O pessoal que curte o estilo retrô. Tem muitas referências sessentistas. O que a gente tem ali nos anos 60? O boom da tecnologia e um pouco do futurismo dentro do design. Então a gente tem aquelas
batedeiras com o cromado aparecendo, que todo mundo curte, vermelhinhas. A gente tem aquelas jukebox com aqueles formatos todos arredondados, porque eram as possibilidades que a indústria foi descobrindo com a tecnologia. Pequeno parêntese para contextualizar aqui. Outro exemplo também é o estilo clássico, que pega muita referência da Grécia Antiga, com aqueles pilares e colunas bem ornamentadas, com muita simetria. Quando você pega as fotos daqueles templos daquela época, né, você vê os pórticos são todos simétricos, você tem a mesma quantidade de colunas para os dois lados da edificação. Você tem as janelas sempre tendo o mesmo desenho, os degraus das escadas. Cada elemento ali tem a sua simetria e tem o seu conjunto de elementos que pode ser tanto mais minimalista quanto também mais rebuscado, mas sempre dentro daquela busca de marcar o seu lugar da história, imponente, né? Tem esse nível de sofisticação e de presença. Já o estilo minimalista, ele surge quase que como uma contracultura. Ele apareceu ali junto com o movimento modernista no século XX, trazendo essa perspectiva de redução do supérfluo. Então é reduzir, inclusive no design, nos elementos do nosso dia a dia, no layout, na arquitetura, com essa redução de elementos, reduzir a quantidade de informação que você consome. As diretrizes do estilo minimalista são caracterizadas por essa busca pela redução da quantidade de informação e funcionalidade. Funcionalidade é o grande foco. O estilo industrial, como eu falei lá atrás, ele tem essa característica de buscar inspiração na arquitetura das fábricas e dos galpões. Então ele traz esses estilos bem brutos, né? O concreto, o aço, o metal, o ferro, enfim, todas essas coisas na sua forma um pouco mais bruta. E ele traz as suas inspirações lá de trás, da época da industrialização, buscando a funcionalidade, a maior funcionalidade, a praticidade. E para evidenciar isso, a gente tem também a presença de elementos mecânicos e principalmente utilitários. Em resumo, os estilos da decoração, eles vieram como uma forma de expressar as ideias e os valores de cada época. Eles trazem essa materialização estética de tudo aquilo que foi passado e que foi valorizado naquele tempo. E agora, a gente vai começar um pouquinho dessa troca de ideias que eu falei lá no começo. Será que a beleza pode mesmo ser padronizada? E não só a beleza, mas será que o estilo dentro da decoração, dentro do design, dentro da arquitetura, ele pode ou deve ser padronizado? Será que isso é desejado? Será que isso realmente é benéfico? Traz algum benefício para a humanidade como um todo e para nós no micro? Nós já temos essa discussão, né, dos padrões de beleza em várias áreas da sociedade e acho que é a hora também de trazer isso para o campo da arquitetura e do design, principalmente do lado daqui de onde a gente fala, né, que é do lado da arquitetura e do design para as pessoas. Porque a beleza, ela é um conceito único e subjetivo, ou deveria ser. Então, o que é considerado bonito por uma pessoa pode não ser considerado bonito para outra. E o que uma pessoa valoriza não necessariamente é o que a outra valoriza. Tem um livro que a gente tem usado muito aqui, vou mostrar para vocês aqui embaixo. Ele chama Arquitetura da Felicidade. Vocês vão ver a gente falando muito dele aqui no canal. Aguardem. Desse filósofo, o Alain de Botton. Falando um pouquinho desse livrinho, ele traz uma reflexão muito legal sobre como a ideia de padronização da beleza pode nos privar de experiências únicas, de formar memórias únicas. Porque quando buscamos um padrão, quando valorizamos só um padrão, nós estamos limitando a nossa capacidade de apreciar a diversidade, apreciar o que é belo de diferentes formas. E também, quando buscamos esse padrão, que muitas vezes é inalcançável, nós limitamos também a individualidade. Nós limitamos aquilo que faz com que cada pessoa seja única.
E isso é vital dentro da arquitetura, dentro do design, dentro da decoração. E quando nós buscamos apenas um padrão, seja um estilo, quando a gente abre essa janela, né, de trazer essa definição de fora para dentro, de um estilo na decoração, de um estilo na arquitetura, nós limitamos as nossas possibilidades de viver experiências únicas dentro daquele espaço. E a arquitetura, tanto a arquitetura quanto o design, eles devem focar e devem buscar experiências únicas para quem vivencia aqueles espaços. Afinal, a felicidade dentro da arquitetura, dentro do design, ela deve vir de buscar suprir as nossas necessidades emocionais e ir de encontrar elas. E não apenas buscar um prazer estético e visual. Ou seja, um ambiente que nos traz felicidade, ele deve ser capaz de nos proporcionar conforto, não só o conforto que a gente lê superficialmente, mas o conforto emocional, o conforto psíquico, conforto psicológico, a sensação de segurança, de bem-estar, de alegria. E aí, nesse sentido, os estilos de decoração, eles podem ser úteis sim, para nos ajudar a direcionar o nosso olhar. Então, os estilos na decoração, eles são úteis sim, para ajudar a nos criar referências visuais, ou seja, para a gente criar vocabulário, para a gente ter repertório na decoração. Mas eles devem nos nortear? Então, nós podemos dizer que os estilos na decoração, eles são uma ferramenta útil sim, que eles nos ajudam a criar repertório e ter uma noção visual do que desejamos. Mas eles de forma alguma são prioridade, porque o mais importante é que nós criemos uma arquitetura e um design que sejam afetivos, que falem com quem nós somos e que exprimam as nossas necessidades e as nossas prioridades. O mais importante é criar um ambiente que seja verdadeiramente nosso, que realmente mostre quem nós somos, a nossa identidade, as nossas necessidades emocionais. E isso só pode ser alcançado através de uma abordagem criativa e pessoal, subjetiva, que vem de um lado muito mais afetivo e vai muito além dos estilos da decoração e dessas forminhas que de tempos em tempos a gente cria. Aí você me pergunta, tá, Anne, você me lançou esse monte de informação e esse monte de pergunta, o que eu faço com isso agora? Vou te contar um pouquinho de algumas dicas que a gente tem aqui para te ajudar nesse percurso. Primeiro, para criar uma arquitetura ou um design que seja mais afetivo e mais próximo e mais autêntico mesmo, a primeira dica que eu posso te dar é conheça-se a si mesmo. Parece papo de coach, né? Mas assim, é algo que é muito realista. Só conhecendo a você mesmo, a sua história, aos seus valores, às suas necessidades emocionais, é que você vai conseguir olhar para o seu espaço, olhar para a história que você quer contar ali e perceber o que responde ou não aos seus anseios. E só conhecendo a você mesmo, você vai conseguir realmente saber o que eu preciso dentro desse espaço. E aí, a partir daí, qual cor, qual textura vai me fazer sentir da forma que eu desejo aqui dentro? Quais são os objetos que me trazem sensações positivas? Quais são as cores que me trazem conforto? Quais são as sensações que eu quero sentir quando eu chego em casa? Quando eu vou para o meu quarto? Quando eu vou preparar um alimento na minha cozinha? Caminha por aí. Diquinha 2. Escolha os elementos certos. Primeiro, tenha tudo isso em mente, ali do primeiro tópico. E aí, a partir disso, você vai filtrar. O que eu preciso para fazer isso acontecer? Tá, eu quero me sentir aconchegada no meu quarto. Eu quero ter a sensação de aconchego. Quais são os elementos que eu vou escolher que vão me trazer essa sensação? Então, assim, eu quero me sentir aconchegada no meu quarto. E aí eu vou e compro um gaveteiro de metal vermelho.
Vermelho é uma cor que traz alerta, então vai corresponder? Não vai. Agora, se eu compro uma cabeceira em linho, aí atende, correto? A lógica é essa. Sempre pensar qual o elemento que eu estou colocando aqui dentro desse espaço, qual é a cor que eu estou usando, que vai corresponder à sensação que eu desejo viver ali. E a partir disso você vai fazendo as suas escolhas. Terceira diquinha, conheça as suas necessidades emocionais. Antes de tudo, antes de todas as escolhas, e além de você conhecer a você mesmo, é necessário que você conheça as suas necessidades. Às vezes a gente recebe clientes aqui que nem necessariamente pensaram, que não entenderam, pensaram, mas não entenderam as suas necessidades. Então eles trazem, por exemplo, eu queria... Vou citar um cliente que me pediu uma vez uma bancada amarela, de uma pedra amarela super específica, porque ele queria uma pedra amarela. E ele tinha muito essa questão assim, de agitação, de ansiedade. Em vários momentos eu falei com ele, querido, você tem certeza que é isso? O que era exatamente o contrário do que ele precisava, exatamente o contrário da necessidade emocional dele. Então, é necessário que você conheça, sabe? Se você é uma pessoa que tem essa necessidade de mais calmaria, ou se você é uma pessoa que precisa de estímulos para sua energia, sabe? Não só conhecer a você mesmo, no sentido de quem você é, mas o que você precisa em todos os seus dias, no seu cotidiano. Quarta diquinha é: adapte as ideias de estilo. Lembra que os estilos, eles são apenas um ponto de partida. Você não precisa seguir aquilo. Não é uma prisão, sabe? Não é um conjunto de regras inegociáveis. Aprenda a olhar aquilo que te atende e saber costurar aquilo com aquilo que conta a sua história. Vai ser a parte mais legal, prometo. E aproveite nesse momento de usar as referências de estilo para abusar da criatividade, para misturar elementos que tenham sim pontos em comum para trazer harmonia, mas que principalmente contem a sua história, contem aquilo que você quer mostrar no seu espaço. E última diquinha é: busque harmonia. Eu sei que as outras coisas que eu falei parecem um pouquinho soltas e parecem não conversar com isso, mas prometo que elas conversam. Sempre tem algum pontinho que você consegue conectar. Então procure aquele elemento em comum. Uma dica, por exemplo, que eu dou muito para clientes que estão aprendendo a misturar cores, texturas, estampas ali no ambiente é: procure um ponto em comum, procure uma cor em comum. Então, por exemplo, se você gosta muito de estampas e quer uma casa mais tranquila, procure uma estampa que tenha algum tom de verde, e aí você traz plantinhas que vão favorecer, né, a sua sensação de bem-estar ali dentro. Se você quer mais afeto no seu dia a dia, procure tons mais brandos, mais suaves, e pega esse pontinho de cor e traz também para outro elemento do seu revestimento, das colchas que você usa, das almofadas que você usa. Vai fazendo essa costura. Primeiro você joga todas aquelas referências e aí depois você vai pincelando para conseguir buscar os pontos que tem em comum e fazer a sua própria colcha de retalhos de estilo. Uma diquinha que eu posso dar também, a gente vai deixar aqui em cima no card, é que a gente já tem um vídeo aqui no canal de como combinar cores. Então aproveita, corre lá, que vai te ajudar muito nessa etapa de harmonizar o que você já tem. Priorize o seu conforto. Lembra disso, por favor. Lembre que o seu espaço, ele tem que te abraçar. Considere o uso do espaço e lembre-se de procurar móveis que sejam confortáveis, que funcionem de verdade para você, que sejam realmente usáveis no seu dia a dia, que vão atender às suas necessidades. E um ponto muito importante nessa parte: lembre-se também de elencar todas as atividades que você faz ali naquele espaço. Isso vai te ajudar muito a escolher de forma adequada cada elemento e como aquele elemento vai funcionar para você.
personalize o seu ambiente. Lembra que é o seu espaço, ele tem que ter a sua cara. Então traz as suas fotos, traz lembranças, vai costurando essas coisas diferentes que contam a sua história e incluindo na decoração, incluindo ali no seu espaço. Lembre-se de tirar do armário aquele objeto de uma viagem que você comprou há muito tempo, está guardado, e colocar ele. Lembre-se principalmente da sensação que você quer trazer e como essas coisas estão se juntando para alcançar esse objetivo. E por fim, não tenha medo de experimentar, não tenha medo do novo, porque a casa ela é um organismo vivo. A gente muitas vezes acha que a gente monta a casa que ela tem que ficar daquele jeito, planejei e acabou, mas a casa, assim como você, ela tá sempre mudando, ela pode ser dinâmica. Então não tenha medo de experimentar, não tenha medo de fazer ajustes ao longo do tempo, porque assim como você muda, assim como a sua vida muda, assim como a sua personalidade também vai se adaptando, a sua casa também pode seguir isso. Uma casa viva é uma casa que está dinâmica, que está mudando, que está acompanhando quem mora ali dentro. Mas lembra, a arquitetura da felicidade é sobre criar espaços que atendam às suas necessidades por completo, sejam físicas, sejam emocionais. E ao pensar arquitetura, ao pensar espaço, lembre-se que isso é um caminho na sua jornada, no seu percurso. E exatamente por ser mais uma parte no seu percurso, elas devem refletir a sua identidade. E como nós falamos, seguir essas regras muito rígidas, elas podem nos limitar, elas podem travar o nosso processo de conhecimento e de criação do nosso lar. E por isso, a minha dica final é que você não se limite de viver as experiências e de buscar explorar e exprimir ali no espaço a sua identidade com muita autenticidade, com muita criatividade, com liberdade. E lembre-se de experimentar e que o mais importante é que o seu ambiente seja funcional, seja aconchegante e seja confortável para você. E aí, gostou do vídeo? Não esqueça de compartilhar com seu amigo, com a família, com o papagaio, com o vizinho, para quem está precisando de mais ideias para decorar. E se você também tiver ideias legais para a gente trocar, para a gente trazer novas reflexões, deixa aqui embaixo no nosso vídeo e fique aí com a gente, traremos muitas outras reflexões muito legais. Um beijo, tchau, com Deus!